Você está com 30, 35, 39 anos e está pensando em engravidar? E você se pegou perguntando, será que é possível? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar a minha experiência de ser mãe próxima aos 40 anos. Vou tentar resumir nesse vídeo aqui para você como é que foi o antes, durante e o processo depois de ser mãe mais velha. Eu fui mãe com 39 anos e quando ela estava com 4 meses eu completei 40 anos. Antes de falar dessa gestação que eu tive meu terceiro filho, que é uma menina, deixa eu contar como foram as minhas duas primeiras gestações, em que fases da minha vida aconteceram. O meu primeiro filho mais velho eu tive com 21 para 22 anos. Eles têm 5 anos de diferença, então com 26 para 27 eu tive meu segundo filho, que foi um susto, não foi planejado, mas foi maravilhoso, assim como o primeiro também. Eu era muito nova, inexperiente, mas os dois foram assim um presente de Deus para mim. Eu já era muito feliz em ser mãe dos dois. Eu não sabia se eu iria querer ter mais filhos, mas acontecem muitas coisas na vida da gente, tudo pode mudar, muitas coisas podem acontecer. Depois, já tinha os meus dois filhos e o meu esposo já tinha os filhos dele, todos já grandes, homens, mulheres criados, formados. E meus filhos estavam com 17 e 12 anos e nós já estávamos falando há alguns anos, há algum tempo, em mais para frente, em pensar em ter um bebê, um filho nosso. E eu comecei a ficar um pouco preocupada relacionada à idade, à minha idade, à idade do meu esposo também, que ele já é mais velho do que eu. Mas o tempo foi passando e a gente foi deixando. Desde o ano 2020, quando estávamos na pandemia, começaram a acontecer algumas perdas, assim, na minha família, na nossa família. Não foi com o vírus, mas começaram a acontecer, assim, uma sequência de perdas na nossa família. Em 2020, o meu pai faleceu. Em 2021, a minha sogra faleceu. Em 2022, se eu não estiver enganada, e aí em 2022 eu perdi duas pessoas da minha família muito especiais, com diferença de 2 semanas, com diferença de 15 dias. E me abalou muito. E nessa segunda pessoa que partiu ali da minha família, o meu esposo, numa noite assim, conversou comigo e ele falou assim, você realmente quer? E eu falei que eu queria, que eu ainda queria. E nós começamos realmente ali a tentar. 2023. Para ser mais preciso, em outubro de 2023. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um check-up, assim, uma rotina, um check-up de rotina que nós precisamos fazer. Estava tudo bem, tudo certinho. E com meu esposo também, tudo ok. Isso nós já começamos a tentar. Não estávamos usando nenhum método para evitar. E na minha cabeça, o que eu pensei, quando chegou ali o próximo mês, né? Quando chegou ali o mês seguinte, na minha cabeça eu já estava grávida. E aí veio a frustração. Não. Deu o segundo mês, novamente a expectativa, nada. Algo que eu comecei a fazer, eu não lembro certinho, eu não lembro exatamente para te falar o tempo, mas eu comecei a me cuidar mais, a caminhar, pensar na minha saúde, emagrecer um pouco. Depois, mais próximo já, quando eu já realmente consegui, eu comecei a tomar o ácido fólico, que é muito importante você tomar com 3 meses antes, se você está pensando em engravidar. É bom você começar a tomar o ácido fólico ali com uns 3 meses antes. E eu comecei a tomar o ácido fólico, caminhar, cuidar de mim, beber bastante água e comer melhor, sabe? Comer bastante legumes, verduras, isso aí foi o que eu fiz. Aí chegou o terceiro mês de tentativa, nada. E nesse tempo, nós mulheres somos muito ansiosas, fiz vários testes, porque chegou a acontecer, sim, atraso, mas eu acredito que a ansiedade que eu sentia, a ansiedade acaba mexendo com o nosso ciclo, nós somos muito ansiosas. E vários fatores ali acabam interferindo no nosso ciclo, então tiveram alguns atrasos e eu fiz vários testes. 4 meses fazia o teste, nada. 5 meses, 6 meses, 7 meses, aí eu não lembro certo quando, mas meu esposo falava assim pra mim, esquece, né? Fica em paz, esquece igual falam pra mulher tentante. Relaxa, quando você descansar, esquecer, engravida. E não tem como relaxar, não tem como esquecer. Aí fui trabalhando, fui realmente ocupando a minha cabeça e esqueci. Esqueci, entre aspas. Fiquei mais tranquila e também, para falar bem a verdade, eu pensei que não fosse acontecer. Estava tudo certo, tudo bem comigo, com ele, mas eu pensei assim, olha, não vai acontecer. 8 meses de tentativa, nada. 9 meses de tentativa, nada. Então chegavam datas assim que eu achava que fosse acontecer,
e não aconteceu, não acontecia. Até que eu pensei que realmente não fosse acontecer devido à minha idade. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou esquecer, eu acho que eu não vou realmente ser mãe mais, mas já sou muito feliz em ter meus 2 meninos e vou viver minha vida, vou deixar tranquilo. Aí com 10 meses de tentativa, acho que com 10 meses eu precisei eu fiz o Papa Nicolau, para ver se estava tudo bem, porque aí comecei a ficar um pouco preocupada. Fui fazer o Papa Nicolau e eu acho que eu até tenho um relato aqui, eu até tenho algum vídeo aqui que eu comentei. Como eu havia perdido meu pai com câncer, eu nunca senti tanto medo de buscar um resultado de um exame de Papa Nicolau. Porque vem muitas coisas ali que você não entende, mas o resultado ali no final, quando eu fui buscar na clínica, ele vem no envelope, mas ele vem numa pastinha, mas ele vem aberto. E ele vem escrito assim de uma forma muito fácil de entender. Então ele vem escrito positivo para células malignas ou negativo para células malignas. E aquela página, nossa, eu passei mal para abrir aquela folha para ler, porque olha o psicológico. Porque eu havia perdido meu pai com câncer e eu estava com muito medo desse resultado do Papa Nicolau. Pelo tempo que eu estava demorando para engravidar, eu achava que eu não fosse engravidar mais, que tinha algum problema. Então, quando eu fui buscar esse resultado, eu estava muito tensa, muito nervosa, muito nervosa. Isso em julho. Isso em julho. Eu fiz o Papa, aí chegou o dia de buscar o resultado, deu super tensa, abri lá, graças a Deus estava negativo para células malignas, e o restante a gente acaba não entendendo muito lá dos resultados e tal. Mas aí eu precisava marcar uma consulta com a minha ginecologista e levar o exame para ela. Como eu fiquei mais tranquila de ler lá que não tinha nada aparentemente, eu dei uma relaxada e demorei um pouquinho para marcar minha consulta com ela. Aí agosto, quando foi agosto, em agosto, que seria 11 meses de tentativa, eu engravidei. Aí fui descobrir só em setembro. No dia 7 de setembro, eu tive uma viagem e eu fui cantar. Era um evento numa igreja, um aniversário, e eu chorei demais, mas chorei assim, exageradamente, eu não parava de chorar no dia 7. Era um feriado, 7 de setembro, quinta-feira, se eu não me engano, dia 7 de setembro. E na quinta-feira, a gente fez essa viagem, e nisso, quando nós fomos, eu estava com alguns dias, na realidade eu estaria nos dias para começar o meu ciclo, né, para vir a minha menstruação. Eu até fui prevenida na estrada, na viagem, pensando que poderia, porque eu estava tendo uma espécie de um sangramento rosa. E então eu já fui preparada, falei, vai chegar. Como todo mês vem, né, já vai chegar. E não aumentou o fluxo, daí fiquei um pouco... Quando chegou, a gente voltou para casa, aí teve o final de semana. Na segunda-feira, estava fazendo 6 dias de atraso. Só que como eu já havia tido outros atrasos, eu não dei muita bola, falei, vai ser como os outros meses, eu vou me frustrar, então nem vou fazer teste. Mas na segunda-feira eu fiquei um pouco incomodada, assim, algo tocou assim no meu coração. Lembrei que eu chorei muito no feriado e meu esposo veio almoçar, daí ele voltou a trabalhar, falei, quer saber, eu vou ligar numa farmácia e vou pedir um teste. E pedi o teste com 6 dias de atraso. E fiz o teste, era umas 3 da tarde, nem foi com a primeira urina, e deu a segunda linha. Consegui. Estava grávida. Então, nós demoramos 11 meses, quase um ano, para nós conseguirmos engravidar. E foi de forma natural, tá? Não precisamos fazer nada, nenhum tipo de procedimento. E o que aconteceu? Aí, quando eu marquei a consulta com a minha ginecologista para levar o resultado do Papa Nicolau, eu já levei também um teste de gravidez, um beta-HCG. Que aí eu fui e fiz o beta-HCG. Só para contar para vocês aí a história, mais ou menos, de como foi. Vou acabar falando muito nesse vídeo. Agora vamos falar sobre dificuldade, o que eu achei de dificuldade para engravidar. Se você não tiver algum fator aí fisiológico, biológico, realmente comprovado, com exames, talvez você, seu esposo, se tiver tudo certinho, tudo bem, eu acredito que a dificuldade nesse tempo de espera talvez seja a nossa ansiedade realmente, que o nosso corpo ele é assim, ele é muito inteligente e ele absorve muitas coisas, ele guarda muitas coisas no nosso organismo. O nosso psicológico, a nossa cabeça. A gente sabe que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele controla todo o nosso corpo. E realmente sim, quando nós absorvemos muitas coisas, então, mesmo que você tenha sentado com o seu cônjuge aí, vocês tenham se programado, planejado que é o momento, primeiramente a gente sabe que a última palavra não é nossa. Há um ser
sobrenatural, que rege tudo, que rege todos, que rege a nossa vida, que é Deus. Então, na realidade, a última palavra vem dele. Então, tem o tempo certo de acontecer. Como eu disse, se não foi comprovado nenhum problema, se vocês não têm nenhuma dificuldade assim comprovada ali com exames, realmente nenhum problema de saúde, nenhum problema que tem que ter um tipo de tratamento, tirando isso, e também não é impossível, mesmo que tenha, para Deus nada é impossível. Tirando isso, eu acredito que a maior dificuldade é aquela ansiedade, é aquela pressão que a gente mesmo, é aquela cobrança que a gente mesmo coloca em nós, sabe? Igual eu falei, a gente começou em um mês, no outro mês eu já fui fazer um teste achando que eu já ia estar grávida. Então, não, se for para acontecer, vai acontecer e eu acredito que, como eu disse pro meu esposo, ele achava que não, mas não é fácil engravidar, a gente sabe que existe, é um dia só, é um dia que dá certo, é só um dia. E eu tenho meu aplicativo, eu uso o meu calendário, então eu acompanhava todo ali meu período e também aprendi a conhecer o meu corpo depois dos meus 2 filhos, que na realidade eu não conhecia meu corpo, eu não sabia muito sobre mim. E depois dos meus 2 filhos é que eu fui aprender a me conhecer. Então eu tenho um aplicativo, acompanho tudo ali certinho. Aprendi realmente a conhecer muco, entender quando eu estava no período fértil, quando eu estava ovulando, comecei a ler o meu corpo. E então todo esse tempo aí, esses 11 meses, é quase um ano de tentativa, foi um aprendizado. E o nosso corpo, ele nos prega algumas peças devido exatamente à nossa ansiedade. Porque parecia, em alguns momentos parecia que tinha dado certo. E é tão assim o nosso psicológico, coloque aí nos comentários se já aconteceu com você, se já aconteceu com alguém, se você sabe algum caso. A gente é capaz de sentir até mesmo enjoo quando você tem o atraso, e ainda não é, às vezes, a gravidez, talvez ainda não aconteceu. Então, assim, a maior dificuldade, eu acho que foi a maior dificuldade acho que foi o meu psicológico mesmo, a minha própria ansiedade. E também de eu achar que não iria mais acontecer. Chegou uma fase ali, chegou um determinado momento que eu achava até melhor não mais, na realidade, porque eu estava vendo que não ia acontecer. E na hora que eu realmente descansei a minha mente, minha cabeça, e acho que eu estava até aceitando que não ia mais, aí aconteceu de forma natural. E eu tinha muito medo, uma coisa que eu tinha muito medo, porque a gente acaba lendo e pesquisando várias coisas, eu tinha medo porque eu não sei falar assim, eu não sei explicar de forma assim técnica certinho, igual um médico, posso colocar aí para vocês. Mas tem com uma determinada idade do homem, não sei se do homem parece principalmente, que há uma grande chance de riscos de síndrome de Down. Então, quando eu peguei meu positivo, assim, mesmo ali dos 2 risquinhos, no teste simples, eu fiquei muito preocupada. A primeira coisa que já veio na minha cabeça é querer saber se estava tudo bem, se estava tudo certinho. E foi assim toda a gestação. Então, um resuminho aí de como foi antes. E durante a gestação foi de muita ansiedade também, porque eu ficava preocupada a cada exame, a cada ultrassonografia morfológica, eu ficava muito tensa exatamente por essa informação de que, dependendo da idade do homem, há mais riscos de síndromes. Então, eu ia muito tensa para fazer as morfológicas. A gestação em si, a minha saúde, o meu psicológico durante os 9 meses foi melhor do que quando eu era mais nova. Eu me sentia muito bem. Não é aquela disposição, quando você tem assim, quando você passou dos 30, minha mãe que falava pra mim, muda o metabolismo realmente, ele é mais lento. Então assim, eu não tinha aquele ânimo igual eu tive na gestação dos meus filhos, dos meus primeiros filhos. Mas foi uma gestação maravilhosa, de muita tranquilidade, assim, uma serenidade, parece que a idade nos traz uma certa maturidade, uma certa paz, sabe? Quando você realmente descansa. E além do mais, eu também descanso em Deus. Então, assim, foi uma gestação, apesar da minha ansiedade, preocupação, que toda mãe tem, toda gestante tem com o bebê, porque a gente não tem controle sobre o que está acontecendo ali dentro. E em alguns momentos acontecem sim, né? E acontecem sim em alguns momentos de terem algumas síndromes, de terem alguns problemas, do bebê ter alguns distúrbios. Isso pode acontecer com todo mundo. A gente não tem esse poder, tem coisas que nós não temos o poder, não tem o que a gente fazer. Então, apesar de toda a ansiedade, preocupação às vezes, mas eu consegui descansar assim em Deus. Foi a gestação mais tranquila que eu tive, mais do que quando eu era nova. E até mesmo em questão de passar mal, eu tenho aí os sintomas, falando de menino e de menina,
Até mesmo os sintomas, foi até que mais tranquilo também. Tiveram algumas novidades de sintomas, mas eu me sentia melhor até, mais velha do que quando eu era mais nova. Nem dor na coluna, que eu fiquei preocupada, que eu tenho escoliose, eu não senti nessa gestação. Quando mais velha, eu me senti até mais disposta, não era igual quando é mais nova, igual eu disse, mas eu me sentia super bem. Foi uma gestação assim super tranquila, correu tudo bem. Graças a Deus deu tudo certo, foi tudo bem e ainda Deus me presenteou com uma menina depois de 2 filhos homens. Aí tive uma menina. E o depois, quando ela já nasceu e agora que ela já completou 1 aninho, como que é ser mãe mais velha, quarentona, com um bebê, começar tudo de novo. A experiência depois, ela é maravilhosa também. Você curte mais, você curte de uma forma diferente, só que você não tem também a mesma disposição de quando você era mais novo. Sente um pouco, sim, mais de canseira, sabe, com a criança. Dá a impressão que a energia da criança é maior do que dos outros, de quando eu tive, mas não é, porque eu tenho já energia diferente quando eu era mais nova. Mas é tudo uma delícia, é uma experiência maravilhosa. E também Deus é maravilhoso, porque quando a minha bebê nasceu, quando ela estava com 60 dias, igual eu também penso, ó, às vezes a gente quer as coisas fora do tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso. Então, Deus já sabia quando que a minha filha precisava vir. E igual falam, né, os nossos filhos, o nosso abraço curam eles. Faz um machucadinho ali e a gente dá um beijinho e cura, né? Para eles está curando. E mal sabem eles que na realidade são eles que nos curam. E a minha filha veio num momento assim que Deus tinha determinado, porque ela com 60 dias de vida, eu perdi a minha mãe. Então, no dia que era o mesmo aniversário dela, de 2 meses, eu estava enterrando a minha mãe. E ela, assim, foi um afago, um abraço, um carinho de Deus para mim. E então aconteceu no momento certo, assim como na sua vida vai também acontecer na hora, no momento certo. Em relação à idade, eu acredito que não tem diferença, porque vão ter opiniões e opiniões. Se a pessoa é mãe muito nova, ela está ali numa fase da vida, um tipo de pensamento, de rotina, de vida. Se ela vai ser mãe ali no meio do caminho, se ela for mãe mais velha, também vai estar tendo um outro tipo de mente, né? Outros tipos de atividade, vai estar em uma outra fase da vida. Então vão ter opiniões e opiniões. Para mim foi maravilhosa a experiência de ser mãe mais velha. Me senti muito feliz. E eu acho que a hora que você sente que acende assim aquela luzinha, que você vê que o despertador meio que toca assim, seu reloginho biológico, te dando uma cutucada ali, quando você sente que você quer, quando você sente realmente é o momento de você tentar. E faz aquilo que você pode fazer, aquilo que está nas suas mãos. Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. E aquilo que é só Ele que faz, não tem como a gente fazer nada. É aquilo que eu disse, a gente não tem o controle. Então é só você descansar, acreditar, é possível sim, é maravilhoso. Eu fui mãe com 39 anos. Então, e ela com 4 meses de nascida, eu fiz 40 anos. Então foi bem ali próximo aos 40. Também sei de relatos de mulheres que engravidaram com 40, 41, 42. Deixa aí nos comentários se aconteceu com você, se você conhece alguém, alguma experiência. Compartilhe aí com a gente nos comentários. Desejo que você consiga, sim, que você realize o seu sonho e dá tudo certo, independente da sua idade. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Já se inscreve aqui no canal, você que ainda não é inscrito, deixa um comentário aí pra mim, compartilha com mais alguém, coloca aí que tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse aqui. É um canal de vlogs, de rotina, de maternidade. Eu compartilho aqui minha rotina realmente diária, compartilho aqui minha vida de dona de casa, de mãe, uma nova fase aí da minha vida e eu te chamo para fazer parte aqui desse cantinho. Até o próximo vídeo, Deus abençoe, tchau!